Olá, meus amigos do Centro Espírita Casa do Caminho, sejam todos muito bem-vindos. Estou com vocês aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item 15, dando continuidade sobre o tópico da beneficência. Vamos juntos então para mais esse estudo, lembrando, meus amigos, das campanhas do nosso Centro Espírita, a campanha do Quilo, da assistência social. Doações são sempre bem-vindas, de qualquer natureza. Procure um dos nossos coordenadores, caso você tenha dúvidas e interesse e gostaria de participar. A campanha do Leitinho também. Vamos juntos somar forças para ajudar nossas evangelizações e a nossa assistência social, tá bom? E então vamos iniciar com a nossa prece, para a gente se harmonizar, para a gente conseguir sintonizar aqui melhor na vibração do estudo. Convido todos vocês para juntos comigo, então, fecharmos nossos olhos e mentalizarmos pedindo a intercessão de Deus, nosso Pai, nesse momento. Que o Senhor estenda a tua misericórdia, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que possamos juntos construir em nossos corações mais entendimento, mais amor e mais caridade, que possamos exercitar, assim como o nosso Mestre Jesus nos ensinou seu caminho, assim como a doutrina espírita nos relembra qual é o caminho que devemos seguir para alcançarmos a verdadeira felicidade. Que a espiritualidade amiga esteja conosco em mais um vídeo aqui no canal do YouTube, que esse vídeo possa chegar a todos esses corações amigos que estejam precisando, possamos nos fortalecer. Peço permissão assim para iniciar mais essa palestra, graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos lá então. Esse item da beneficência já vem lá do item 11, que vocês já vêm acompanhando desde então aqui no nosso YouTube, e hoje eu vou estar com vocês falando sobre o item 15, que é mais uma mensagem de um espírito protetor, foi assim que ele assinou. Em Leão, 1861 é a data dessa mensagem, que então está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, novamente capítulo 13, certo? Então quem quiser agora abrir aí o livro, dá uma pausa e vamos juntos. Já no primeiro parágrafo, esse amigo, esse espírito protetor, ele vai começar nos fazendo uma provocação, né? Para que a gente possa refletir, como o tópico é beneficência, né? Como é que nós podemos ser mais bondosos, como é que nós podemos exercer melhor a caridade, né? Como é que é fazer a caridade de fato. Todos esses itens, um a um complementando o sentido do outro, abrangendo, né, o sentido do outro. Esses espíritos amigos vêm trazendo essas mensagens para a gente. Então, ele começa lá. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. Aí, ele já abre essa mensagem dele nos fazendo essa provocação, porque quantos de nós, e muitas vezes justamente quando a gente fala em caridade, a gente fala em recurso material. Eu mesma acabei de lembrá-los aqui sobre a campanha, por exemplo, do Quilo, a campanha da assistência social, do Leitinho, que envolve recursos materiais, por exemplo, né? Afinal, nós estamos na matéria e, de fato, os recursos materiais, eles são muito importantes. Tem pessoas que tem muito, tem pessoas que têm o suficiente, que podem ainda ajudar o próximo, e tem pessoas que têm muito poucos recursos, que podem se beneficiar, né, da ajuda do próximo. Mas quantos de nós dissemos às vezes: eu não posso, eu não estou em condições para tal, né? Não precisa nem dizer exatamente essa frase, mas assim, agora eu não quero ajudar com isso, eu não posso, enfim, não estou podendo mesmo, né? A gente ouve de fato isso, né? E a doutrina espírita, ela vem nos trazendo já, a gente sabe, a gente está cascudo aqui, né?
vem nos trazendo já há bastante tempo que a caridade material ela é importante, mas ela não é a única nem necessariamente a mais importante. E aí esse espírito amigo ele vem justamente nos lembrando, né, que na verdade temos várias outras formas de fazermos a caridade. Aqui ele vai colocar continuando, né? Todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. E aí ele vai nos recordar que a indulgência é uma forma muito bela de caridade, né? Relembrando brevemente o que é indulgência. Perdoar os nossos amigos, né? Não trazer à luz os defeitos dos outros, conseguir deixar as coisas assim em off, sabe? A gente não precisa apontar o dedo na cara de ninguém. Não deveríamos conseguir exercitar justamente a indulgência diante do erro de algum amigo ou não. Mas essa é uma forma de caridade que esse amigo protetor aqui vem nos trazendo na mensagem. Ele continua: nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficariais satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade e indulgência? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca a caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Bom, aí ele vai introduzir o segundo parágrafo, mas antes vamos voltar um pouquinho, só para reforçar. A velha história de não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Muitas vezes somos extremamente severos com o outro, com o nosso próximo, diante de um erro dele, sem a gente pensar, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria que falassem assim comigo, eu gostaria que me tratassem assim, ou eu gostaria que fossem mais beneficentes, eu gostaria que fossem mais indulgentes comigo, que, se possível, que eu possa reconhecer os meus erros, mas sem humilhação, né? Se sentir superior ao outro porque eu não erro mais. Todo mundo erra, não é mesmo? E aí ele está colocando, se você só pode hoje praticar a caridade da indulgência, você não pode dispor de nenhum recurso material, tá tudo bem, mas faça bem feito. Como ele colocou aqui, faça largamente, ou seja, não faça só aos teus queridos, que você possa estender esse olhar benevolente, esse olhar caridoso para todos que o teu olhar alcança. Que você possa constantemente se lembrar que somos espíritos, que estamos reencarnando, que estamos em graus evolutivos, mas que todo mundo está na caminhada, que ninguém está fora da seara do Cristo, ou melhor dizendo, que Cristo está olhando por todos nós, não é? Que aqueles que mais sofrem, que aqueles que estão com mais dificuldades são as ovelhas desgarradas do Cristo, a quem ele tenta dar uma atenção ainda mais especial. Então, que a gente possa se lembrar que nós já estivemos lá. A gente não sabe quando nem como, mas definitivamente nós já fomos muito piores do que somos hoje. Hoje não é a nossa maior encarnação. Então, que a gente consiga fazer esse exercício de não desgraçar mais a vida do outro, né? Já é uma caridade. Se ele errou, seja lá o que aconteceu, gente, seja lá o que aconteceu. Seja lá o que aconteceu. Traiu, roubou, mentiu, sei lá. Eu sei, a gente não vai entrar aqui porque não convém nesse momento. Que talvez a gente encontre mais dificuldade quando esses erros são erros muito graves, né? Mas se a gente já conseguir não propagar o ódio, e como eu falei, fazer o que nos cabe, mas deixar baixo, a gente não precisa destilar mais ódio, humilhar o outro, ainda que o que ele fez tenha sido péssimo.
mas nós estaremos tentando exercitar essa indulgência. E verdadeiramente eu sei que são desafios diários muitas vezes, não é? Mas aí está a provocação desse espírito amigo que conhece nós enquanto seres humanos, né, em nosso íntimo, e entende que tudo bem, muitas vezes pode até ser que a caridade material seja mais fácil do que a indulgência, não é mesmo? E aí, bom, ele vem com uma história que vai exemplificar bem isso. Aí ele conta: 2 homens acabavam de morrer. Dissera a Deus: enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um. Reconheço. Fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro. Eu sempre fui muito pobre, ó. Quase nada eu tinha para repartir. Mas, olha a surpresa. Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez que se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o que te serem as tuas esmolas, contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade e, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente. E o que vale muito mais, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Bonito esse conto, né? E aí nosso amigo, né? Nosso espírito protetor encerra o item 15, né, com essa mensagem, mas vamos tratar de olhar para ela com mais atenção e mais carinho. Nesse conto, né, onde Deus estaria retribuindo as boas ações que os 2 homens fizeram em vida, né, vamos ficar com alguns aprendizados morais, né? Primeiro que aquilo que a gente muito estuda, né? O fato da gente ter dinheiro ou não nessa vida em relação à vida espiritual, quer dizer, sobre as provações que precisamos passar, mas de forma alguma quer dizer que um é melhor do que o outro, não é? E logo aquele que tinha mais dinheiro, que deu muito, né, estava crente que estava arrasando na benevolência dele, na caridade dele. Não deixou de ser uma caridade, porém, como Deus colocou, porque Deus sabia o coração no íntimo dele, sabia que era só para parecer, como ele coloca aqui, com ostentação. E que, na verdade, como ele tinha abundantemente, até o que muito ele deu, nunca fez muita diferença na vida dele. Então era fácil dar. E aí lembra que eu falei, às vezes é muito fácil dar a caridade material, mas a indulgência, né, se torna muitas vezes muito mais desafiadora. E aí, né, ele
crente que o saco dele estava cheio, mas leve. Fazia volume, pompas aos olhos, mas o peso moral daquilo não era tão significativo. E esse homem somos nós, muitas vezes, que a gente possa ter atenção para não sermos esse homem, né? Para que a gente tenha mais atenção, que a gente possa fazer a caridade de coração. Que se a gente for fazer por ostentação, talvez seja no primeiro momento, a não ser que seja uma situação de extrema necessidade, que o outro esteja ali realmente na urgência precisando, mas sei lá o que for, que a gente possa parar, mas por quê? Por que eu quero, de alguma forma, eu acho que eu tenho que fazer isso porque alguém vai ver, né? Porque eu quero que alguém reconheça o quanto eu sou bom, né? Claro que a gente aqui, meus amigos, fiquem à vontade para vocês pensarem junto comigo que esse exemplo se estende muito mais para além do que a caridade material, né? A gente faz outras coisas com ostentação também, né? Às vezes a caridade nos nossos trabalhos espirituais podemos fazer de forma ostentativa, né? E outros trabalhos que vão configurar aí na seara da caridade que podem ser feitos de forma inadequada moralmente. Que a gente possa, às vezes, se a gente se perceber indo por esse caminho, se preocupando muito com o julgamento da pessoa, se as pessoas estão vendo, se eu estou fazendo de forma, sabe, clara. Lembre que o capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E não sabe, hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. A gente fala sobre ocultar o que a gente faz, né? Mas esse ocultar é porque nós somos muito vaidosos, então é mais recomendado que a gente faça sem que ninguém saiba. Mas eu tenho visto, para variar um pouco o conteúdo da internet, às vezes uns vídeos de uns grupos bem interessantes que fazem trabalhos sociais, sabe? Sem cunho religioso até nenhum. São jovens que estão aí empenhados em transformar a vida de pessoas, a realidade das pessoas. São algumas páginas que eu acompanho. E eu penso muito sobre essa questão, poxa, mas eles estão divulgando, né? Mas ao mesmo tempo faz tão bem você ver uma coisa boa, né? Hoje em dia a gente vê tanta notícia ruim. Mas eu penso que talvez, aqui é só uma reflexão, não sou dona da verdade de forma alguma, tá, gente? Uma coisa que eu fiquei pensando, vocês pensem aí e depois, se quiser, compartilhem comigo. Eu penso que a grande questão é como aquela pessoa está fazendo isso no coração dela, né? Se ela tá ali filmando e tal, com o propósito de inspirar mais pessoas a também se mobilizarem a fazer o bem, e aquilo de forma alguma está sendo ostentativo para ela não está nem muito preocupada com a visibilidade que ela vai causar, mas sim de impactar e transformar a vida das pessoas, talvez isso tenha um mérito gigantesco. Mas nós, com as nossas imperfeições, é muito difícil a gente segurar a nossa vaidade e não cair nesse lugar de, olha como eu sou boa, né? É difícil. Então, talvez seja, como os espíritos falam, é melhor que você faça na sua, né? Sem querer se amostrar. Mas a gente ver coisas boas faz um bem para nossa alma, né? Diante de tantas notícias ruins. Então, voltando aqui para a nossa história, que a gente tenha essa atenção para não sermos como esse homem, né? Que achou que muito fez alguma coisa, mas ajudou com o dinheiro dele as pessoas? Provavelmente. Mas a nível do espírito era pouco. Era bem pouco. Enquanto que o outro, que nada tinha, que pegou o saquinho dele fraquinho, quando botou na balança aquilo tinha um peso enorme. E vocês reparem que no diálogo Deus até fala, né? Que ele tinha pouco, deu pouco, ele nem tinha muito para dividir.
Às vezes uma pessoa que tem muito pouco, mas vai repartir o pão, literalmente, né? Vai repartir uma refeição. Uma pessoa que está às vezes com muitos problemas, mas consegue doar um pouco de si mesmo para ainda ouvir o problema do outro. Ou eu tenho umas amigas aí na Casa do Caminho que fazem tanto isso, né? Coloca um pouco seus problemas de lado para ouvir e para ajudar o próximo. Deus colocou você, não foi juiz do outro. Quem somos nós para sermos juízes? Mas quantas vezes a gente se pega julgando? Como se, nossa, aquilo estivesse muito distante da minha realidade. Jamais eu cometeria algo como isso. Hoje, né, talvez. Ainda está cometendo orgulho, mas talvez hoje realmente você não cometeria aquilo, mas... Ai de nós, se estamos evoluindo, ainda somos imperfeitos, que tanto de coisas a gente já não passou. E hoje a gente não se lembra, mas o quão não foi difícil pra gente se recuperar disso tudo, né? E aí esse segundo homem aqui da nossa história, ele conseguiu não julgar o outro. Ele que numa condição, né, ilustrativa como dessa história, talvez tivesse muitos problemas, conseguiu ser indulgente, conseguiu compartilhar o pouco que ele tinha, seja do tempo, seja da capacidade de escuta, seja compartilhando aquilo que faria falta para ele, né? E principalmente aqui está escrito, que vale muito mais, palavras aqui do Evangelho, fizeste naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta, sem esperar que alguém visse, sem esperar que alguém te retribuísse, sem esperar que alguém, né, fosse te exaltar por conta do que estivesse fazendo. E ainda quantas vezes a gente se pega ajudando alguém e depois fala assim, fulano nem me agradeceu. Gente, são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença, né? Fulano não agradeceu, guarda pra você esse comentário. Deixa estar. Fulano não tá às vezes no tempo dele, não tá no melhor momento, não tá na melhor capacidade de discernimento moral, espiritual para conseguir exercitar a gratidão. Se você conseguiu ajudá-lo, ó, deixa quieto. Não precisa ser juiz do outro, não precisa julgar, né? É sobre isso. É claro que a gente entende que fazer essa caridade naturalmente, de uma forma tão plena como foi ilustrado aqui, exige já um certo amadurecimento espiritual, né? Exige já um amadurecimento empático, exige já esse amadurecimento moral, né? De olhar para a vida do outro, não esperar nada em troca e só querer fazer o bem, só querer ajudar onde puder. Exige esse amadurecimento. E que a gente esteja, se a gente ainda não tem, que a gente possa estar correndo atrás, buscando esse amadurecimento em nossas vidas, né? Para que aí sejamos dignos, né, de estarmos à direita do nosso Pai, recebermos a nossa recompensa, como no final aqui do conto. Que a gente possa refletir isso no nosso mais profundo íntimo, perdoar as ingratidões, que a gente possa perdoar aqueles que erraram conosco, que possamos ser indulgentes conosco. Nossa, essa é difícil, hein? Essa também é difícil. É sobre a gente entender que também erramos. Não é sermos permissivos, não é sermos cegos para nós mesmos, não é isso. Mas que a gente possa, diante de um erro nosso, assim que reconhecermos, também trabalharmos esse perdão, para não cairmos em culpa e remorso. Porque culpa e remorso atrapalham a nossa evolução. E eu sei que não é fácil, mas é um exercício.
de toda vez que vier aquele pensamento que nos maltrata o nosso íntimo, que a gente possa, sabe, respirar fundo e falar, tudo bem, eu errei, eu vou fazer o meu melhor para não errar mais, eu vou buscar o meu melhor para não errar mais, mas eu não vou me maltratar, assim como eu não vou maltratar o meu próximo. Se você acha isso muito difícil, comece com pequenos passos. Comece com pequenos passos, se corrigindo com gentileza, assim como Deus espera que sejamos gentis com o próximo. Mas qual é a frase, meus amigos? Amar ao próximo como a ti mesmo, não é? Esse amor, essa indulgência para conosco, ela também vai nos ajudar a sermos indulgentes com o próximo, porque a gente vai se tratar, em primeiro lugar, como a gente gostaria de ser tratado. Poderemos também tratar o outro como ele merece ser tratado e como gostaríamos que fôssemos tratados pelo outro. Tá tudo interligado. Se você só é boa o tempo inteiro pro outro, lá, vai. E quando é sobre você se maltrata, você não se cuida, você não se perdoa, você mentalmente, internamente fala palavras muito duras para si mesmo. Tem um ponto aí importante que você está precisando olhar, viu? Um ponto importante. Precisamos nos tratar melhor também. A gente se tratando melhor, de uma forma justa, né? Não tô falando aqui de, vocês entenderam, né? De egoísmo, de vaidade, não. Tô falando de saúde mental, que é a minha pauta da vida, né? Minha pauta é essa. Que a gente possa fazer esse exercício. Porque isso vai abrir espaço para que a gente possa também fazer esse exercício de olhar para o outro. Espero que vocês tenham compreendido essa mensagem final meio improvisada aqui, que tenha ficado claro. Porque é tudo uma troca, né? A gente tem que trocar com a gente no nosso íntimo para estarmos verdadeiramente bem, para trocarmos com o outro e a gente conseguir fazer isso largamente como esse espírito protetor. Nesse largo, a gente se inclui nesse processo, né? Possamos estar atentos a essa caridade. Muitas vezes a caridade que a gente pode fazer conosco é aceitar aquela ajuda que tanto relutamos para aceitar quando tentamos resolver tudo sozinho, né? Trabalhar o nosso pensamento para não falar tantas besteiras de volta pra gente, para que a gente possa se tratar com mais respeito e dignidade e tratar o outro também com respeito e dignidade. Se eu sei o que é isso comigo, fica mais fácil de eu também retribuir isso com o outro. E claro, novamente reforçando aqui, fazer a caridade, trabalhar o perdão, não ser juiz de ninguém, sermos indulgentes, não humilharmos, né? Darmos dignidade pro próximo. E fazer isso de uma forma que seja mais pura de coração possível. Está aí, né, a essência da caridade. Tá bom, meus amigos? Espero que todos estejam bem, que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Foi um prazer compartilhar esse tempo aqui com vocês no canal do YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma prece, novamente, tá bom? Então, convido vocês novamente para refletirmos juntos esses ensinamentos da doutrina espírita em nossos corações, que possamos trabalhar, Senhor, todos esses sentimentos diariamente. Nos comprometemos agora, Senhor, a sermos mais indulgentes com o próximo e com nós mesmos. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que foi a figura mais digna que passou nessa terra. Possamos, assim como ele, amar o próximo, fazer o bem, não esperar nada em troca e sermos bondosos com todos, Senhor. E que essa bondade se expanda também para nós mesmos, dentro do nosso ser, no nosso íntimo. Possamos ficar com a espiritualidade amiga, pedindo as bênçãos para encerrar esse estudo
que assim seja, graças a Deus. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.